Eu queria aproveitar aqui, já que o Uribe e a Thaís tocaram nesse assunto do auxílio emergencial, e chamar um trechinho aqui, já vou caminhando ali para o Lavareda e para o Naca, que eu vou querer ouvir a opinião deles, e depois da Thaís e do Boris. Sobre o que a Simone Tebet, candidata do MDB, disse ontem ao William Vac no WW Especial Presidenciáveis, que vai ao ar essa semana, de segunda a sexta, às 8 da noite. Vamos acompanhar. Nós temos um ano realmente excepcional ano que vem. Nada vai ser fácil. O que os economistas, inclusive economistas que estão conosco, que implantaram o Plano Real, que deram a estabilidade para a moeda, que avançaram em todas essas políticas, inclusive lei de responsabilidade fiscal, teto de gastos, regra de ouro, que estão conosco falam. O ano que vem é excepcional. Chegam a dizer o seguinte: a gente talvez tenha que realmente expandir só por um ano, condicionando a aprovação da reforma tributária e administrativa a questão dos gastos para compensar e garantir pelo menos os 600 reais para quem está passando fome. Isso, de alguma forma, está precificado pelo mercado. Desde a redemocratização, nós brasileiros cuidamos para que os gastos públicos subissem de forma real e não tivemos a capacidade de financiá-los. A senhora vai dar uma volta nisso? Não, o teto fica. A gente, excepcionalmente, colocando regras, estabelece para o ano que vem que a gente precisa realmente tirar do teto o extra para garantir dar comida a quem precisa de pão, e garantir algo que eu consegui, com alguns economistas já começam a concordar. O que está fora do teto? Conhecimento. Fernando Nakagawa, do ponto de vista econômico, faz sentido? Faz sentido porque a gente não vive um tempo normal. E a Simone Tebet foi muito inteligente, sagaz, ao condicionar o pagamento, um orçamento maior no ano que vem, um ano excepcional, nas palavras da candidata, a aprovação pelo Congresso Nacional de duas reformas absolutamente importantes na agenda dela, da candidata do MDB. São as reformas tributária e administrativa. Então ela tenta jogar essa troca, né? Vocês passam no Congresso essas duas reformas que a gente faz um orçamento mais flexível. Para pagar os 600. Exatamente, durante todo o ano que vem. Só que aí nós temos um problema, né, Lavareda? Você tem gente passando fome hoje, que precisa tomar café da manhã agora, almoçar daqui a pouco, jantar daqui a pouco. E os outros dois candidatos estão falando o seguinte: em janeiro é 600 reais. O Lula disse que se ganhar é 600 e o Bolsonaro disse que se ganhar é 600. Independentemente de reforma administrativa, tributária, coisa que a gente está esperando há 30 anos acontecer. Do ponto de vista eleitoral, quem está ouvindo isso aí recebe essa mensagem como? Recebe bem. A maioria da população que tem baixa renda, baixo nível de escolaridade, está preocupada efetivamente com o recebimento do benefício, melhorar de imediato as suas condições de vida, ou pelo menos diminuir a angústia a qual está submetida nesse momento de dificuldade. Para o eleitor comum, para a maioria do eleitorado, essa discussão sobre teto de gastos é absolutamente uma discussão marciana, uma coisa que não tem absolutamente nada a ver com o seu cotidiano. E aí eu queria lembrar, porque vocês estavam conversando há pouco, sobre o impacto do auxílio emergencial turbinado, esse com mais 200 e os auxílios. Do ponto de vista teórico, Rafael, o comportamento do eleitor é caracterizado pelo seguinte: ele vê o voto mais consciente, menos conscientemente, ele vê o voto como um investimento. O voto não é um manifesto de gratidão por quem deu isso ou aquilo. Então o eleitor hoje, o eleitor de baixa renda, o eleitor que recebe os benefícios, ele está preocupado em votar em quem for manter aqueles benefícios. Óbvio que se o presidente Bolsonaro, o incumbente, diz que vai manter, a despeito disso não está na LDO até agora, etc. e tal, ele acredita. Sim. Afinal de contas, o presidente está concedendo esse benefício agora. Mas é muito difícil para esse eleitor achar que o Lula não vai manter também esses benefícios. Aliás, a política social e a política distributiva é uma marca histórica do PT, da qual, inclusive, inteligentemente, o presidente Bolsonaro e sua campanha estão se apropriando agora, levando ao efeito uma coisa que, tecnicamente, na estratégia eleitoral é chamado de manobra de triangulação. Você sequestra um ponto importante da agenda tradicional do adversário e o deixa com um discurso esvaziado. É isso que a campanha de Bolsonaro tentou fazer. Então, Lavareda, será que o presidente Bolsonaro errou na comunicação ao abrir a torneira do gasto público com auxílio para caminhoneiro, para taxista, Auxílio Brasil, redução do preço da gasolina? O problema foi a comunicação? Ou na hora, 3 meses antes da eleição? O problema foi esse que o Rafael aponta, é timing, é uma coisa muito em cima e fica
inclusive fica, embora o beneficiário goste de toda a sorte, mas fica para a classe média, para os formadores de opinião, a impressão muito clara, muito nítida de um trade-off, ou seja, está aqui uma política social e dá-me teu voto. Tá certo. Eu quero pedir licença para vocês aqui, porque o Ale vai vir comigo, a gente vai dar um giro aqui pelo nosso estúdio, é uma arena mesmo. Nosso telão curvo, como a gente se refere a ele aqui, onde estão o Naka e o professor Lavareda, o nosso telão com o Leandro Rezende, com o Fernando Molica, com a Basília Rodrigues, com o Gustavo Uribe e aqui no outro canto a Thaís Herédia e o Boris Casoy. Eu queria pedir para vocês, Thaís Herédia, você por aqui, nossa, que coisa boa. Quando me chama eu venho. Thaís e Boris, Thaís, do ponto de vista econômico, essa proposta da senadora Simone Tebet parece fazer sentido, né? Falou, vocês vão ter de arrumar dinheiro de um outro lugar, né? Fazer reforma tributária, administrativa, para encontrar espaço para a gente conseguir pagar o benefício de R$600. Do ponto de vista matemático, para quem não é especialista, como eu não sou, você é, faz sentido? Eu acho que cada um dos candidatos está arrumando um jeito de dizer que o Brasil vai precisar de uma licença para gastar. Então, o que a Simone Tebet está dizendo é, olha, me entreguem reformas que eu entrego benefícios ou entrego um orçamento melhor. O presidente Lula e integrantes da sua candidatura pedem o tal do waiver, essa licença para gastar, e depois apresenta-se um novo arcabouço, uma nova regra fiscal. O ministro Paulo Guedes diz isso também. Me dá a taxação de lucro e dividendo que eu pago o Auxílio Brasil mais caro. Todos já entenderam que a condição, o condicionante aí é um fator-chave para esse pagamento, porque o orçamento é limitado, né? E não é uma questão só de desagradar o mercado, é uma questão da solvência e da gestão dos gastos públicos e da manutenção de muitas políticas públicas. Então, não é só a questão matemática do orçamento, sim, e cada um deles está encontrando uma forma diferente de se comunicar. O waiver, licença, troca. O waiver é uma licença. Não, ele é o waffle. Mas é por aí. Não, mas era isso. Eu só queria terminar aqui, Stephanie, rapidamente ouvindo o Boris sobre a pergunta que eu fiz para o Lavareda. Boris, a Simone Tebet chega e diz, tem de aprovar a reforma tributária, a reforma administrativa, aí a gente vai conseguir dinheiro para pagar o auxílio. Mas quem está recebendo R$600 agora não quer esperar a reforma administrativa e nem a tributária, né? Porque quando é que vão votar isso? Como é que ela enfrenta com esse discurso lógico dois candidatos que estão bem à frente dela, dizendo o seguinte, não, fica tranquilo que se em janeiro eu ganhar 600 na sua conta? Rafael, eu vou dar a solução que tem sido empregada através dos tempos. A solução é a seguinte, aumentar a carga tributária. Vai cair, tudo isso é realizável. Realizável, quer dizer, dá para fazer. Agora precisa de dinheiro, não tem mágica. E eu acho que a solução que eles antevêm, ninguém vai dizer, vou aumentar impostos. Mas eu acho que atrás disso esconde-se um aumento de impostos. Eu vou fazer um empréstimo compulsório. Lembra, Thaís? Empréstimo compulsório, tudo isso.